Vamos continuar com a nossa aula de resolução de exercícios. Eu já escrevi aqui o C e o D da número 2, né? Só relembrando, nós fizemos a número 1, e começamos o exercício número 2, que é encontrar as equações do plano, né? Fizemos a letra A e B. Agora vamos fazer a letra C, que é assim: dado C menos 5, 1 e 2, e pertencente a π, e π é perpendicular à reta que passa pelos pontos 2, 2, menos 4 e B, 7, menos 1 e 3. Então, com o exercício aqui, o que nós temos que fazer? No momento que nos foi dado, por exemplo, esse ponto C, dizendo que ele é perpendicular a essa outra reta, vamos encontrar essa reta, porque não dá para trabalhar com perpendicularidade de ponto, né? Então a gente encontra aqui o vetor diretor dessa reta, essa segunda reta, e aqui o vetor diretor é AB. B menos A, né? 7, menos 1 e 3, menos 2, 2 e menos 4. Então nós temos esse vetor diretor. Para trabalhar com outro plano, nós precisamos de um outro ponto. O ponto sozinho não define o plano. Então, para a gente associar a C, precisamos de um ponto D, que evidentemente pertence a π. CD, então, é o vetor diretor de π, é um dos vetores diretores de π. E o que foi dito? Que CD é perpendicular a B, né? Está escrito aqui. Se CD é perpendicular a B, nós sabemos que o produto escalar aqui de CD e A tem que dar zero. Então vamos fazer esse produto escalar, ó, que o x, y, z menos o C, né, que é o D menos o C, escalar o AB. Aí nós encontramos já direto a equação do plano, a partir do produto escalar com esses dados, né? Essa é a forma mais simples de fazer, tá vendo? Aqui é x menos 5 dá x mais 5, y menos 1 e z menos 2, escalar 5 menos 3 e 7. Aí nós fazemos a conta e está aqui a equação do plano. Se quiser deixar mais bonitinho, podemos escrever aqui e 2 pontos. Ó. A letra D, o plano π é perpendicular ao plano x mais 3y menos z igual a 7. Ele me deu um plano aqui. Esse plano que foi dado, ele disse que é perpendicular ao plano que ele está pedindo. E esse plano π que ele está pedindo contém os pontos A e B. Então o plano foi dado. O que ele vai me servir? Ora, para que ocorra a perpendicularidade, olha aqui, eles têm uma reta em comum. Então existe uma interseção entre π1 e π2, que é essa reta R. Essa aqui, ó, vermelha, que eu vou representar. Aqui. Certo? Ora, de acordo com esse plano de cima, que nós vamos chamar de π1, ó, vou puxar para cá uma setinha para mostrar, nós temos que o vetor diretor dele, ó, é 1, que está em x, né? 3 na frente de y, aqui, e menos 1 na frente de z. Tem esse vetor diretor de π1 que nós estamos chamando de vetor R. O π, por sua vez, ele vai ter um vetor diretor também, que é o vetor diretor B, AB, né, dos dois pontos dados, ó, B menos A. Então nós temos esse vetor diretor AB aqui, ó.
nós encontramos. Mas o que nós sabemos daqui, desse plano? Obviamente que se uma reta faz parte do plano π1 e a outra faz parte do plano π2, ó, com certeza eles são perpendiculares, essas setas. Os vetores nós não podemos dizer, vamos dizer que eles são ortogonais, nós não podemos garantir que eles se encontrem, né? Mas que eles são ortogonais. Ora, quando eu tenho um vetor ortogonal a outro, eu posso encontrar uma outra reta, desculpa, um outro vetor, né, que é ortogonal, que é derivado dessa ortogonalidade. Você deve lembrar disso. Vou fazer aqui bem pequenininho, né, aquela definição que nós fizemos de vetorial, ó. Tem um aqui, vamos chamar esse aqui então com os dados do problema de R, esse aqui de AB, ó. Então o que eu estou achando? Eu vou achar um vetor que vai ser ortogonal a esses dois. Com esse vetor ortogonal a esses dois, eu posso usar aqui, vamos colocar assim, ó, como, né, ortogonal a ambos, por exemplo. Mas esses dois estão perpendiculares entre si. Só que você pode, não esquece disso, mudar o plano, né? Apesar de eles estarem perpendiculares, nós podemos, por exemplo, puxar para cá, ó, no rumo meu, né? Ou até no seu, em relação a eles. E esse vetor, esse outro vetor, evidentemente, vai ser um vetor diretor de π. Eu vou fazer um desenho aqui embaixo para te mostrar isso. Olha, essa possibilidade, quer ver? A melhor maneira da gente entender muitas vezes é a geometria. Então, o que nós temos ali? O que nós temos aqui? Temos um vetor, fazer aqui. Temos um vetor do plano. Bom, temos esse plano aqui e aqui desse plano vamos fazer um vetor. Por exemplo, tortinho. E esse vetor aqui, que está aqui, ó, se eu tiver um outro plano passando aqui, por exemplo, cortando mesmo, tirando aquela reta em comum, eu posso ter uma reta aqui qualquer do outro plano. Vamos pegar, por exemplo, uma reta assim, ó. Aqui. E vamos dizer que uma é R e outra é AB. Aqui, ó, uma é R e a outra é AB. No caso, dois vetores, do jeito que está aqui. Se eu fazer com que esse vetor cresça, ó, as setas se encontram, tá vendo? Então, independente de onde ela esteja, olha só que interessante. Aqui, ó, o vetor que eu for tirar dela, que é perpendicular a esses dois, por exemplo, ele vai pertencer ao plano AB, ó, porque ele vai ser perpendicular a essas duas aqui. Que esse aqui é o vetor S. Então, esse aqui é o plano π, esse aqui é o π1. Por isso que eu faço esse trabalho de utilizar o conceito de vetorial. Tá vendo? Claro que não está representando exatamente o que é, mas é a ideia, né? Então, eu faço vetorial para achar um outro vetor associado ao vetor de plano P, né, π. Aí nós fazendo a conta de vetorial, você deve lembrar aí, JK, né, nós fazemos assim e fazemos também o determinante, né, dos dois vetores, que é 1, 3 e menos 1, e menos 2, 2 e menos 6. Eu não vou fazer a conta aqui, obviamente.
Como eu não vou fazer a conta, eu já dei a resposta, menos 16, 8 e 6, tá certo? Então, esse vetor aqui, do jeito que ele está aqui, essa representação, eu vou aproveitar para te passar uma ideia, que é uma ideia já associada a um raciocínio da chamada equação geral do plano. Olha só. Eu achei esse valor, você deve lembrar que o produto vetorial gera vetor. Isso é um vetor. Se ele é um vetor, eu vou ter menos 16x, 8y e 8z. Só que nós podemos simplificar tudo que está dentro do parênteses, colocar de fora o 8, ó, e ele é o k. Se eu utilizar o k, com esse raciocínio aqui, ó, eu chego à equação geral do plano. Tá? Essa aqui é a equação geral do plano. Que para os matemáticos isso é mais elegante, ela é mais bonitinha, né? Ela é mais sucinta, vamos dizer assim. Aí, olha só, o que eu fiz aqui? Eu peguei o menos 16x mais 8y mais 8z desse vetor, né? E igualei a 8, que é constante, simplifiquei por 8, tem a equação geral do plano. Tá ótimo isso que a gente está fazendo. No entanto, eu posso fazer uma equação menos bonitinha, eu gosto mais dela, que é a equação do π utilizando o vetorial. Não sei se você lembra a equação vetorial dele. Então ele vai ser igual a um ponto dele. Quem foi o ponto que foi dado para ele? Você lembra? O ponto foi, pode ser o A ou o B, né? Vamos pegar o A, 2, 0 e 5. Eu escrevo aqui, ó, 2, 0 e 5. Mais, aí eu posso chamar aqui de K1, que multiplica o vetor dele, que o vetor dele é o AB. Desculpa. Acho que o vetor dele é o R, né? Deixa eu ver aqui. É o R. Aqui embaixo eu fiz diferente, mas eu peço desculpa aqui, ó, nesse desenho aqui embaixo, mas é o mesmo raciocínio, tá? Apenas eu desconsiderei os vetores aqui. O AB eu coloquei como π, ó, e como se ele estivesse do mesmo lado, mas tanto faz. O raciocínio é o mesmo. E o vetor é o R, que nós achamos aqui, que não é o AB mesmo, então tá certo, olha lá. É o AB dos pontos que pertencem, então tá tudo certinho, não precisa pedir desculpa mais não. Menos 2, 2 e menos 6. Então eu vou colocar aqui, ó, K menos 2, 2, menos 2, 2 e menos 6. Isso. E o vetor que nós achamos, ó, mais K2, que é a equação do plano, e esse vetor que nós achamos, esse K2 sendo 8, que nós já sabemos, então o que nós colocamos aqui, ó, de forma simplificada, vai ser igual a menos 2x mais y mais, não precisa do y, menos 2, 1 e 1. Eu acabei de ver que eu dividi por 8 lá, aqui fiz tudo errado, ó. Dividido por 8 vai dar menos 2x, y, esse aqui desaparece, menos 1 passa, né, dividindo por 8 aqui para cá. Então aqui é a equação geral do plano, eu peguei apenas um vetor, ou também pode ser a mistura de dois, e aqui embaixo a equação vetorial do plano. Poderia ter feito direto, mas esse raciocínio aqui, ó, o que eu passei para você agora? Esse raciocínio aqui, ele é usado na literatura, por isso que eu estou passando para você. Ele não é o mais bonitinho de fazer, né? Mas ele é bastante utilizado.
Então, vamos então para a letra, isso aqui é a letra D, né? Vamos para a letra E, do exercício, desse próximo exercício, desse mesmo exercício, com mais uma modalidade de pedido em relação à equação do plano. O plano é, deixa eu colocar o plano π, né? Já estamos chamando o plano de π. O plano π é perpendicular a, vão ser dados dois planos a cada um dos planos. O primeiro plano, x menos y, x menos y menos 2z igual a 0. Se você se lembrar lá dos nossos estudos sobre isso, né, nós não temos, quando não tem o k aqui, né, ou seja, aquele número, né, na equação geral do plano, por exemplo, é mais fácil de trabalhar com ele, não é assim? Mas de qualquer forma, ele está associado a um plano paralelo. E 2x mais y, esse aqui é outro plano, menos 4z menos 5 igual a 0. Qualquer coisa você volta lá na aula, né? Não é fácil, né? E contém, não é fácil você voltar para a aula, né, e ficar assistindo de novo. Então você deve ter suas anotações aí. Aí você vai dar uma olhada lá. Aqui uma das características quando nós não temos essa constante na equação, está associada a paralelismo. E contém o ponto A. Esse ponto A é 4, 0, menos 2. Tá aí. Ora, vamos para solucionar aqui, ó, nós sabemos que nós temos dois vetores diretores, né? Obviamente. O do plano vamos chamar de π1, o outro de π2. E nós vamos precisar de um vetor diretor do plano π. Então vamos falar aqui, ó, S é o vetor diretor, vamos chamar assim, diretor de π. Vetor diretor de π. Vai fazer assim. Ora, o que nós temos aqui? Ó? Ele é perpendicular a cada um dos planos, desses dois planos que tem ali. Então, se nós chamarmos de R o vetor diretor de π1, vamos chamar o primeiro lá, ó. Vamos chamar de W π1 e W o vetor diretor de π2. Tá aqui. Dessa forma, quem é R? É só nós olharmos lá, ó, e pegarmos 1, menos 1 e menos 2, né? Aqui, ó. Vou colocar em vermelho como eu tenho feito, ó. 1, menos 1 e menos 2. Vou colocar em vermelho aqui 1, menos 1 e menos 2.
chamando atenção para isso, né? E quem é W? Mesma coisa. W em relação ao outro plano vai ser, ó, 2, 1 na frente de Y e menos 4. Então vai ser 2, 1, menos 4. Que é o vetor diretor de π2. Ora, se ele é paralelo a 2, só um raciocínio a ser feito. S, que eu quero saber, ele é igual a R vetorial W. Óbvio, porque ele é perpendicular. E já vai me dar outro vetor como resposta, né, que é o vetor S aqui. Então, esse raciocínio, né, de perpendicularidade nos leva a essa equação de que S, então, ele vai ser igual a IJK o primeiro vetor 1, menos 1 e menos 2, e o segundo vetor 2, 1, menos 4, fazendo, nós estamos fazendo aqui o determinante deles, certo? Eu não vou fazer a conta do determinante, que isso já está bem tranquilo. Nós teremos aqui, ó, 6i mais 3k, e é a mesma coisa de 6 e 3, né? Que está aqui, que nós já sabemos. Olha, se é 6i mais 3k, o que nós temos aqui em relação a vetores? Eu vou ter 6, 0 e 3. Posso colocar isso como 6x, por exemplo, não importa, não há necessidade. A reta S, então, ela é igual a um ponto que lhe deu origem a 4, 0 e menos 2. Isso é a equação da reta, né? Da reta S. Vamos fazer assim, ó. A reta S, dois pontos. X é igual à equação vetorial dela, tá? 4, 0 e menos 2. Mais K, que multiplica 6, 0 e 3. Pronto, eu tenho a reta. E daqui, dessa reta, né, eu poderia até tirar a equação geral do plano a partir dela. No entanto, como a gente tem mais dados relativos a isso, por exemplo, aí nós podemos tirar mais informações em função daquilo que foi dado. Porque quando fala que ela é paralela a dois pontos, isso aí é meio complexo. Quer ver? A dois planos, né? Não dois pontos. Eu vou mostrar para você o que nós temos aqui. Temos um plano. Sim. E o outro plano, vamos colocar aqui, não precisa ser tão longe. Aqui, dizendo que o plano que nós estudamos, que estamos estudando, o π, ele é paralelo a dois planos. Vamos chamar de π1 e π2. Nós já chamamos lá. Ó. Esse aqui foi difícil de sair, né? Vamos dizer assim. Então, quem que é o outro plano? Vou pôr o amarelo aqui. Esse plano é paralelo a 2, por exemplo. Obviamente que aquele raciocínio nosso estava correto, porque sendo paralelo a 2, né, do jeito que está aqui, ó, essa é uma das possibilidades. Ó. Não, acho que o melhor é pegar aqui do meio. Aí penetra aqui, passa aqui. Então é isso que nós temos. Ora, vamos pegar aqui então uma reta suporte dele, que evidentemente pode ser
Essa reta S aqui, ó. Essa reta S, que evidentemente tem um vetor diretor dela. E aí, o que você deve enxergar? Vou colocar azul. A reta R está aqui, ó. Essa aqui é a reta R, com o seu vetor diretor. Na verdade, estou representando só o vetor diretor. E esse plano aqui, ó, é o plano π1. E aqui do outro lado, do mesmo raciocínio, eu tenho uma reta W, que na verdade eu estou representando o vetor diretor W aqui, ó. Esse plano aqui é o π2. Esse plano aqui é o π. E aquela ali é a reta S. Então, para você ter uma ideia dessa representação geral do que foi falado no exercício, né? Esse tipo de trabalho, assim, passo a passo, dificilmente as pessoas costumam fazer, elas costumam te fazer mais rápido, mas o aprendizado não costuma ser bom se você não pensar bem. O que nós temos aqui, ó? AB. Você deve estar lembrado quem que é AB? Vamos aqui em cima. Fizemos um AB. Não temos AB aqui. Então, quem que eu estou chamando de AB qualquer? De ponto qualquer, por exemplo, da reta. Eu vou explicar para você. Eu vou pegar uma reta para determinar o plano. Você lembra que os dois planos... Acho que é azul, não usei ainda, usei roxo. Que o plano, não é que os dois planos, o plano ele é determinado por duas retas, né? Mas não é vermelho. O plano ele é definido por duas retas. Vamos pegar essa reta aqui e vamos colocar um ponto A aqui dentro de S e um ponto B aqui dentro de a reta continua, né? Dentro de π, ambos dentro de π. Eu vou chamar o vetor diretor dessa reta de T. Tá, então agora eu já sei o que é AB. Estava falando dele e não fiz o desenho. Lembra que se você voltar lá, você vai ver que essas duas retas vão definir o plano. AB, pelo nosso desenho lá, ó, ele pertence a π. Obviamente. Por quê? Porque eu estou fazendo com que B pertence a π. Tá? Pois B pertence a π. Então eu estou criando para poder resolver o problema. Né? O que mais que nós temos aqui em relação a esses dados? Mais informações. AB, obviamente, é ortogonal a R e a W. Se eu tirar o vetor daqui, eu posso usar perpendicular. Tá? Eu posso dizer a reta B é perpendicular à reta R e a reta W, mas ortogonal aqui acaba sendo melhor nesse caso, se nós estamos usando vetores. Olha, se elas são ortogonais, eu chego na seguinte razão. AB escalar R é zero, porque elas são ortogonais. Olha, a partir disso, eu consigo trabalhar os dados que eu já tenho, desde que eu tenha que criar, né, criar em função desses pontos. Eu vou chamar um ponto de x, y, z, evidentemente, o ponto B, e o ponto A, que pertence aqui, ó, nós já temos 4, 0 menos 1. Então eu afirmei que o A, que nós já temos, se liga a uma reta B, porque o ponto sozinho ele não me dá nada. Então eu vou dizer, a partir daqui, ó, que B é x, y, z. Isso já vai facilitar para que eu chegue à equação do plano.
Então, por aquela fórmula lá, eu vou ter XYZ pelo escalar, eu tenho que criar o AB, que é menos o valor ali, que é 40 menos 2. Isso aqui é escalar em relação ao vetor R, que o vetor R nós já fizemos, está aqui em cima. O vetor R, que é o vetor diretor de π1, 1 menos 1 e menos 2. 1 menos 1 e menos 2. E isso tudo tem que dar 0. Agora é questão de fazer conta, né? X menos 4, aqui. Y menos 0, da Y. E Z menos 2. Z menos 2. Multiplicação escalar, né? Escalar 1 menos 1 e menos 2, que é igual a 0. Então, nós já sabemos como funciona, né? X menos 4 vezes 1 dá x menos 4, mais y menos 1 dá menos y, mais menos 2 vezes z menos 2 vai dar menos 2z mais 4, que é igual a 0. Ora, a partir daqui, é só nós separarmos as variáveis. X menos y menos 2z, e aqui eu tenho, se eu não errei na conta, né? Então, vamos pegar aqui z menos, aqui é z mais 2, aqui eu fui olhar na cola lá, ó. Aqui é z mais 2, porque é z menos menos 2 é z mais 2, né? Então vai ficar aqui, ó, z mais 2 vezes menos 2 dá menos 2z menos 4. E menos 4 com menos 4 vai dar menos 8. Aqui. Pronto. Sempre os erros por falta de atenção. Olha, AB é então esse que nós encontramos aqui, ó, associado, né? Porque esse vetor aqui é o vetor AB, ele é junto com o T lá, né? O vetor diretor de π, que está lá. Então, se ele é vetor diretor, que está ali, ficou fácil achar o vetor diretor. Desculpa, a reta AB, né, tem como vetor diretor o que eu chamei de T. Mas aqui eu já usei isso, eu posso colocar assim, AB igual a T, que é igual a esse vetor diretor. Então o T, ele é igual a quem? Que é o AB. 1 do x, menos 1 do y e menos 2 do z. Fechou aqui. Ora, isso implica, se ele é dessa forma, isso implica que a equação geral, né, vamos dizer assim, a equação vetorial, quer dizer, ela vai ser o ponto A mais um K, vou chamar de K mesmo, S, que é um dos vetores diretores, mais K1T. Aí nós temos aqui a equação vetorial, já direto, nesse exercício, porque nós temos todos os dados, ó, π, 2 pontos, podemos colocar x é igual também, o ponto A, 4, 0 e menos 2, mais K, S nós já temos os valores, que é 6, 0 e 3, nós encontramos lá, mais o K1, que é o vetor que nós acabamos de achar, que é 1, menos 1 e menos 2. Essa aqui é a resposta do exercício, mas por preciosismo e também por treino, e até que isso remete ao exercício anterior,
No exercício anterior nós achamos a equação geral do plano primeiro. E relembrando a teoria, como é que eu acho a equação geral do plano? Primeiro eu faço as equações paramétricas, que vai ser, ó, 4 mais 6k mais k1. Essa é a paramétrica. E para o x, y vai ser igual a 0 mais 0k menos k. E z vai ser igual a menos 2 mais 3k menos 2k2. Essas aqui são as paramétricas. A partir das equações paramétricas do plano, eu faço um determinante que vai, junto com os vetores, determinar a equação geral do plano. Então a equação geral do plano vai dar x menos 4, determinante, fazendo determinante, y, né, porque k é igual a y, então na verdade vai ser menos y, e z, que vai ser z mais 2. Aqui. Aí, os vetores que nós temos lá são 6, 0 e 3. E 1, menos 1 e menos 2. Então o valor desse determinante aqui, ó, ele vai me dar a equação geral do plano. Ele mesmo, só resolver esse determinante, eu já tenho a equação geral do plano. Ele é meio trabalhoso para fazer, e aqui na minha cola, que eu fiz aqui, ó, a minha falta de atenção, ao invés de colocar menos z, colocou z aqui. Então, para fazer essa conta aqui vai demorar para fazer. Aí o que a gente faz? O que a gente pode fazer em relação a essas coisas, né? Eu costumo dizer que uma das maneiras de você resolver alguns exercícios muito trabalhosos, você coloca em aplicativos da internet. Então eu vou usar um aplicativo da internet, que ele pode ser grátis. É importante que eu estou falando pode ser grátis, mas você pode comprar. E ele calcula determinante, matriz, um tanto de coisa, que chama Symbolab. Então eu vou colocar aqui os valores e para poder te dar a resposta, porque eu senão vou ter que fazer, que eu acabei de perceber um erro por falta de atenção. Isso é o pé de dificuldade que nós temos quando nós trabalhamos com contas, né? No caso, colocando esses valores aqui no Symbolab, eu já teria a resposta rapidinho e com mais certeza, né, do que fazer uma a uma. Então, aqui, ó, isso aqui vai ser, eu vou colocar aqui, eu represento o plano π, a equação vetorial dele vai ser 3x menos 15y menos 6z, não coube aqui, tem que diminuir, pera aí, para caber aqui bonitinho, e 2 pontinhos, 3x, você já vai saber a resposta certa, né? Menos 15y menos 6z menos 24. Não dá para simplificar, igual a zero. Essa então é a equação geral do plano, que não precisava, né? Mas veja, eu errei na minha conta aqui, ó, ao invés de eu colocar menos y, eu coloquei y.
chamar atenção para isso. Então tá aí definida a equação geral do plano. Opa, pera aí, dá para simplificar, porque eu falei que não dá. Pera aí um pouquinho, deixa eu ver aqui, ó. Dá para simplificar tudo por 3, ó. Vamos dividir por 3, então eu vou ter π vai ser igual a x menos 5y menos 2z menos 8 igual a 0. É isso, agora sim. É para simplificar. E essa aqui, ó, é a resposta do exercício da letra E, né, do exercício número 2. É claro que numa prova você não vai poder utilizar esse recurso que eu utilizei, não é mesmo? Mas para fazer em casa, para estudar, isso acaba sendo muito bom. Vamos aqui para um exercício 3 de distância entre pontos retas e planos. Esse exercício 3, na letra A, fala assim, ó, encontrar a distância do plano π, e aqui a fórmula da equação geral de π, 2x mais 2y menos z igual a 6, e o ponto, tá, entre o plano e ponto, e o ponto P 2, 2 e menos 4. Olha, a fórmula da distância entre plano e ponto, né, pode ser até a mesma da distância entre reta e plano, mas tem uma fórmula específica, já direta, que associa plano e ponto, que nós vimos lá na aula teórica. Que a distância entre o ponto e o plano, ela é dada de maneira simples, né? Nós deduzimos essa fórmula entre um ponto P e um plano π, ela é dada pelo módulo de AX0 mais BY0 mais CZ0, esqueci aqui do D, mais D, dividido pela raiz quadrada dos valores do plano A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Aqui. Mas agora então é só discriminar, né? Quem que é o ponto P? Ponto P vai ser 2, 2 e menos 4. E o π? Quem são os valores de π? A, B e C. Então aqui eu tenho o valor de π, ó. O π é o plano, né? Que foi dado, ó, 2x mais 2y menos z igual a 6. Aqui dá para discriminar. A é 2, B é 2, C igual a menos 1. Então, para achar esse aqui, essa distância, aplicar ali na fórmula esses valores que nós discriminamos, ou seja, esse é um exercício para descansar, né? Então, eu vou ter 2 vezes o x, que é o 2, mais 2, que é o b,
vezes o y, que é o 2 do ponto, mais menos 1 vezes, na verdade, menos 1 vezes o menos 4. E aqui toma cuidado, porque esse 6 ele está fora, aqui ele está do lado direito da igualdade. Então ele na equação é menos 6, tá? É importante enxergar isso. Isso aqui que interessa é o módulo. E aqui embaixo vai ser 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado e raiz quadrada dele. E falta passar o traço aqui da fração. Então essa distância P e π vai ser igual a 4 mais 4 mais 4 menos 6, porque menos 1 vezes menos 4 é mais 4. E aqui embaixo nós vamos ter 4 mais 4 mais 1, ou seja, vai dar 9, né? E raiz de 9 é 3. 4 mais 4, 8, mais 4, 12, menos 6, 6. Tá aqui. E embaixo, raiz de 9. Raiz de 9 é 3. Portanto, 2 unidades de medida. É a resposta desse exercício da letra A, número 3. Foi bem simples, né? Se não teve dor de cabeça, foi só aplicar a fórmula. Na letra B, o que se pede é encontrar a distância perpendicular. Qualquer coisa, faz o desenho, faço aqui também se for necessário, se eu achar que for necessário. Se tiver muito difícil, como nós fizemos acima. Então, encontrar a distância perpendicular entre os planos paralelos. Entre os planos paralelos. Óbvio, né? Porque o que está se pedindo, exatamente, falando que os planos são paralelos, a distância só pode ser perpendicular. Esses planos paralelos, então vai ser dado aqui a equação geral do plano, 4x menos 8y. Você percebeu que na equação geral do plano, né, nós conseguimos obter um vetor diretor, diferentemente da equação vetorial. E o outro plano, vou colocar aqui embaixo, 2x menos 4y menos z sobre 2 igual a 5. Bem, esse aqui é o... Esses são os planos, esse é o exercício, vamos para a solução. Então, você deve ter imaginado dois planos paralelos, um acima, outro abaixo, por exemplo, um do lado direito, outro do lado esquerdo, e nós queremos a distância entre eles, que basicamente é a distância entre duas retas, portanto, é a distância entre dois vetores. Então, eu não devia ter feito isso aqui. Então, olha só, eu vou pegar aqui, ó, o vetor R como sendo o vetor diretor do primeiro plano, e aí ele já vai me dar os valores, ó, do vetor diretor. 4 menos 8 e menos 1. E nós vamos pegar, vamos chamar de quê? O outro pode ser S. S é igual a quem são os vetores diretores? 2
menos 4 e menos meio. Você já pode observar que, como em cima e embaixo são proporcionais, né, que é divisão por 2, ó. 4 dividido por 2 dá 2, embaixo. Menos 8 dividido por 2 dá menos 4, menos 1 dividido por 2 dá menos meio. Então, evidentemente que são dois vetores paralelos entre si. Então, isso aí já nos deixa tranquilo em relação a essa organização do pensamento. Ora, de acordo com isso, o que nós temos aqui para poder trabalhar isso, né? Nós podemos, por exemplo, usar um determinado raciocínio e aplicar numa fórmula, ele não vai funcionar. Por quê? Deixa eu só explicar para você isso aqui bem claro. Ó. Vou colocar aqui como observação. Ó. Observação. Se eu usar a fórmula d π π1, né? d π1, π2, ó. π1, π2, que é uma das fórmulas para determinar a distância, ela é dada por um ponto AP, que na verdade isso aqui é o produto misto, né? Do vetorial R e S, aqui, dividido, isso aqui é o módulo, né? Dividido pelo módulo de RS. Ora, isso aqui, que é em cima é o produto misto que eu falei, não pode acontecer. Por quê? Porque como nós vamos encontrar RS paralelo aqui, ó, então RS vetorial, se ele não é perpendicular e eles são paralelos, ele é igual a zero. Ora, não pode existir denominador zero, certo? Então é algo para se pensar, né? Então eu já não posso fazer isso. Então como é que eu vou fazer a solução desse exercício? Ora, eu sei que um ponto de π1, vou colocar assim, ó, um ponto de π1 ponto de π1 eu posso determinar isso canônico, né? Vamos chamar de A esse ponto, baixar aqui o exercício. A 0, 0 e menos 9. Você veja quem que é esse menos 9 lá, ó. Menos 9 é a constante, ó. Tá? Então eu coloquei isso aqui como se fosse um plano, vamos dizer assim, canônico, né? E assim, dessa mesma forma, eu posso pegar aqui um ponto de π2, de acordo com o que está lá, vou chamar esse ponto P, para poder ficar o AP lá, ele vai ser 0, 0 e menos 10. Mas por que é menos 10? Eu multipliquei por 2 aqui, ó. Tá? Multipliquei por 2, porque como eles são paralelos, para poder ficar igual, né? Ou seja, eu faço com que eles sejam coincidentes. Aí eu vou ter esse ponto. E a partir desses dois pontos que eu criei, eu posso fazer com que AP, ó, é igual a P menos A. Eu criei esse ponto, esses pontos têm que pertencer às retas ali em cima. Então eu forcei esses pontos a pertencerem somente a Z, sendo 0 em X, 0 em Y, né? Que é um raciocínio canônico. Então daqui eu consigo achar esses pontos sem menor problema, ou seja, eu pego
um valor, eu poderia fazer diferente, poderia fazer menos 9, 0, 0, menos 10, 0, 0, tá? Mas eu estou criando o ponto. É isso que muitas vezes é difícil para o estudante entender, e a gente quando vai aprender também, né? A gente tem que pensar bem, senão você não consegue aprender bem esse raciocínio aqui, ó. Então vamos pegar P, que é 0, 0 e menos 10. Por isso que eu posso ter, por exemplo, valores proporcionais de equações de plano, né? Como nós já vimos anteriormente, a gente chega lá e divide, né? Vamos dizer assim, simplifica. Então, com isso aqui dado, nós vamos ter aqui embaixo, ó, AP vai ser igual a 0 menos 0, 0, 0 menos 0, 0, menos 10 menos 9, menos 9, né? Vai dar menos 10 mais 9, que vai dar menos 1. Então, que é esse ponto. No momento que esse ponto está criado, e eu sei que ele é perpendicular, aí eu entro numa outra fórmula, que é a fórmula entre o plano e o ponto. Quando eles são perpendiculares, nós temos que ele é a projeção de AP sobre, no caso podemos pegar R, né, lá de cima, por exemplo, né? Pegar o R. Poderia ser o S, tá? Não tem problema, porque eles são proporcionais, certo? Eles são paralelos, por isso poderia ser um dos dois. Então, com essa equação aqui, ó, como é que ela é dada? Essa equação, ela é AP. Veja bem que o que eu estou fazendo, ó, e é chamar a atenção dessa equação de projeção que eu estou escrevendo aqui. Você pode enxergar uma equação de projeção diferente, né? Então, por exemplo, você pode falar assim, mas não tem aqui um R e aqui um R ao quadrado? Tem, mas como nós vamos achar medida, não ponto, então não é necessário usar isso. É só voltar lá para verificar a demonstração dessa fórmula na aula teórica. Ora, de acordo com isso, então é só colocar os valores. Quem que eu tenho aqui, ó? 0, 0 e menos 1. Escalar 4, menos 8 e menos 1. Dividido por R. Só que não é o R em si, né? É o R módulo. 4 ao quadrado, mais menos 8 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado. E daqui a gente vai achar a distância. Aí, aqui em cima, 0, 0, né? Menos 1 vezes menos 1 dá 1. Dividido pela raiz quadrada de 16 mais 64 mais 1, que é a raiz quadrada de 89. 81. 9 é o resultado da raiz quadrada, dando 1/9 de unidade de medida. Tá? É essa aqui, essa resposta da distância que foi pedida entre os planos. Então nós temos que pensar bastante para poder fazer esses exercícios, né? Não é uma coisa direta, nem simples. Algumas vezes, é claro que nós estamos colocando esse exercício de propósito, né? Para não sair de forma direta, tentando pegar o máximo de informação possível que a literatura nos coloca para você resolver. Algumas vezes até a didática acaba sendo desconsiderada nesse ponto para que você tenha um pouco mais de aprendizado.
A letra C desse exercício 3 é verificar que, não é se, é que, né? Então a afirmação que a reta vou colocar aqui embaixo, ó, x menos 1 igual a z menos 2 e y igual a 3 é paralela ao plano onde que eu estou ali? Paralelo ao plano x mais 2y x mais 2y menos z igual a 3. E encontrar a distância perpendicular entre elas. Então ela tem um probleminha aqui, ó, que ele não é probleminha, né? Ele já deu o valor de y para retirar daqui, né? Ó, muitas vezes os conceitos de ortogonalidade e perpendicularidade se confundem pelos próprios exercícios. Eu tirei esses exercícios de listas de exercícios da internet, e no caso seria ortogonalidade, seria melhor pedir, né, do que pedir perpendicularidade. Então olha só, se é reta, de fato pode ser perpendicular, mas ortogonal resolve melhor, né? Então ele deu a reta que é paralela a um plano e encontrar a distância perpendicular entre eles, né? Então se toca, seria a distância ortogonal, seria a melhor pergunta. Mas tá bom. Solução. Aqui. Como que nós vamos resolver isso? Ora, vamos pegar da reta as equações que foram dadas aqui. Foi dada a equação simétrica, daqui eu posso achar a equação paramétrica, as equações paramétricas. X é igual a k mais 1, vamos chamar de k1 mais 1, a partir aqui de cima. Ó, lembra, a gente isola o k, só que y eu não preciso calcular, ele falou, ó, y é igual a 3, ó, já definiu. Então y é constante. E z vai ser igual a, vai ser menos z. Está errado? Será que eu copiei errado? Deixa eu ver se é z mais 2. É z menos 2, né? Aqui vai ser z mais 2. Ou vai ser k mais 2, quer dizer. Vai ser k1 mais 2. Isso, copiei errado. Essas aqui são as equações paramétricas. Ora, a partir dela, nós conseguimos, evidentemente, chegar a um valor para essa reta em relação à equação vetorial, que ela vai ser igual a quem? O ponto é 1, 3 e 2. Como é que eu sei? Aí você deve estar lembrado lá. Ó, 1, aquele que não está ligado ao K, 3 e 2. Tá certo? Mas, vamos chamar então aqui o K1. O K1 multiplica quem? Multiplica o X, ó, 1, o Y, 0 e o Z, 1. Então essa aqui é a reta. A partir do momento que eu tenho a reta, tem essa reta aqui,
Eu estou querendo verificar a posição em relação ao plano x mais 2y menos z menos 3 igual a 0, né? Vamos dizer assim. A gente colocar aqui, ó. Então, o que nós fazemos? Nós fazemos a combinação entre os vetores R e N. Mas quem que é o vetor N? Você já deve estar lembrado quem que é o vetor N. O vetor N é o vetor normal ao plano. Aquele plano que está ali, que nós já determinamos, né? Então, por exemplo, se nós formos pegar o vetor diretor da reta R que nós achamos, ele vai ser 1, 0 e 1. E quem que vai ser o vetor N, que é o vetor normal, né, em relação a outra reta, a outro plano que foi dado? Vai ser, ó, 1 aqui, 2 e menos 1. Que é normal a ele, não é normal aquele plano, mas é normal a esse primeiro plano que nós estamos trabalhando por essa reta. Ó, vamos olhar aqui, ó. Verificar que a reta é paralela ao plano tal e encontrar a distância perpendicular entre eles. Então, esse vetor n aqui eu estou chamando de n, ó, porque a informação, vou até colocar isso aqui, ó, que R é perpendicular ao plano. Vamos chamar esse plano de π. Certo? Logo, se ela é perpendicular ao plano, esse dado que eu peguei aqui, ó, é o dado de um vetor diretor. Vetor diretor desse plano π. Certo? Se ele é o vetor diretor do plano π, ele é normal a R. Por isso que eu chamei de N. É normal a reta R, ou ao vetor R. Isso precisa ficar claro. Tá? Porque, vamos talvez, para melhorar isso, fazer um desenho, quer ver? Vou fazer o desenho aqui, que aí deixa mais claro. É assim, eu tenho a reta R e o vetor diretor dela. A reta continua, Aí eu tenho um plano e elas são paralelas, né? E ela é paralela a esse plano. Vamos pegar o plano aqui, ó. É paralela a esse plano aqui, ó. Eu chamei de plano π. Entende? Se eles são paralelos, por exemplo, eu coloquei, parece até que eles são coincidentes, né? Mas se eles são paralelos, como a gente está colocando aqui, a distância dessa reta até um determinado vetor diretor desse plano, ó, essa distância aqui, aqui então tem um vetor diretor do plano. Olha o que foi falado aqui em cima. Verificar que a reta é paralela ao plano. Ela é paralela. Mas essa reta aqui, eu vou melhorar esse negocinho aqui, esse amarelinho que não gostei não. Então olha só. Eles são paralelos. Então essa distância aqui, ó, ela é perpendicular, ó. Então, se essa distância é perpendicular, esse aqui é o que eu chamei de n em relação a essa de cima, que é a R. Tá vendo? Ora, a distância perpendicular nós conseguimos achar com uma certa facilidade, porque a projeção de, vou considerar aqui AP, né, que é o nosso R, ó. Ficou parecendo um N aqui, que nós definimos isso aqui, ó, como um ponto AP, por exemplo. Pronto. Mas tá bom. Fica aqui a reta e o vetor fica só aqui. Então, isso aqui, ó, é o que nós vamos achar. Então,
a resposta disso aqui é o que? É a projeção, observe bem, que é a projeção de AP sobre R, é que eu quero achar. E essa projeção, você já deve estar lembrado lá, ela é perpendicular. A maneira como eu representei aqui talvez não seja legal. Deixa eu dar uma melhorada nisso, para você entender. Eu posso fazer assim, ó. Essa reta, por exemplo, ó, ela é paralela, mas não necessariamente ela é retinha desse jeito. Ela pode ser assim, ó. Essa reta pode atravessar aqui. Então, esse aqui é o ponto A, esse aqui é o ponto P, por exemplo. E a distância é essa aqui, ó, por exemplo. Aí, vamos fazer assim, ó, vamos juntar aqui, ó. Aí eu pego, por exemplo, esse vetor e esse vetor, ó, agora você vai lembrar do conceito da projeção. Nós temos lá de projeção, que nós vimos no conceito de projeção. Bem, espero que isso tenha ajudado. De qualquer forma, a partir do momento que eu tenho essa distância entre AP e N, por exemplo, a distância da reta ela vai ser dada por a distância de R a π como sendo a projeção, como nós vimos ali em cima, de AP sobre N, que eu chamei de N, podia ter chamado de outra coisa, né? Mas eu deixei bem claro o significado do N. Isso aqui é o que? É AP escalar N dividido pelo módulo de N. E aqui nós já vamos ter a distância, né? Porque esse AP, quem que é? Quem que é esse ponto AP e quem que é esse ponto A, por exemplo? Nós já temos, vamos voltar lá. Aqui, ó. Em relação ao que foi dado. Como que eu vou achar o valor de AP? Quem que é AP? Né? O AP equivale ao ponto A aqui da reta que nós achamos, que é 1, 3 e 2. Né? E o ponto A? Quem que é o ponto A? O ponto A é um ponto que eu vou criar, igual nós fizemos antes. Então, o A eu vou criar em função da equação que nos foi dada do plano. Ó. 1x mais 2y menos z igual a 3. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escolher o z como parâmetro e vou colocar o ponto A 0, 0 e menos 3, que é a constante lá. Escolhido esse ponto A, só relembrando que o ponto P é 1, 3 e 2, AP é P menos A. O P é 1, 3 e 2. E o A é 0, 0 e menos 3. Esse raciocínio só é possível porque nós estamos considerando tudo isso dentro do plano ortogonal, do sistema ortogonal cartesiano, tá? Então eu vou ter aqui, ó, 1 menos 0 dá 1. 3 menos 0 dá 3. 2 menos 3 vai dar 5. Aqui. Então, nós aplicamos na fórmula. Tá lá, a distância. Botei esse igual aqui, depois escrevi na frente, né? Então, a distância é igual aqui. Vamos pegar a distância de R, representada por AP, e π, e vai ser igual a 1, 3 e 5, que multiplica o N 1, 2 e menos 1. Eu olho aqui em cima, porque a minha cola ali, eu bato o olho nela de vez em quando para ter certeza, que é quando eu acho alguns erros, né? Mas
Mas aí a gente já busca lá em cima, é até mais fácil que ficar olhando para minha idade, né? Ficar olhando coisa pequena de longe. Aqui dá com os dados que foram colocados, ó, né? 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado. Aqui eu esqueci de colocar esse escalar, né? Que vai ser 1 vezes 1 dá 1, mais 3 vezes 2 é 6, mais, ou menos, né? Mais 5 vezes menos 1, que dá menos 5. Isso aqui dividido pela raiz quadrada de 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4, dá 5 mais 1, 6, então raiz de 6. Raiz de 6. Essa distância, rπ, vai ser 1 mais 6 dá 7, menos 5 dá 2, né? 2 sobre raiz de 6. Como não é elegante deixar a raiz no denominador, nós vamos ter aqui em cima 2 raiz de 6 sobre 6. Aí nós simplificamos por 2, vai dar a raiz de 6 sobre 3 unidade de medida. Ok? Ficamos por aqui nessa segunda aula e depois eu volto para terminar mais os 2 exercícios e os seus subpedidos A, B numa próxima aula. Até mais.